Chegou a hora de falar de Tribos da Europa, nova série da Netflix com produção alemã. Então vamos sim adentrar na treta. Assina o canal, aciona o sininho para não perder nenhuma notificação. Tribos da Europa é uma nova série da Netflix, produção da Alemanha, que chega com aquela verve do futuro distópico, futuro apocalíptico, onde as coisas não deram muito certo e as pessoas vivem em tribos. Sim, ela é obviamente situada na Europa e em 2074, quando a Terra passou, no ano de 2026, por um grande problema, um grande apagão no sistema tecnológico, as máquinas pararam, tudo parou e ninguém sabe o motivo disso. As pessoas estão tentando descobrir ainda o que levou a esse grande apagão que eles chamam de Dezembro Sombrio. E dentro disso tudo, dessa nova realidade na Europa, a gente tem várias tribos e vários nomes, e cada um leva a vida de uma forma muito bizarra, muito diferente. Alguns pacificadores, outros querem ser os dominadores, outros são meio que milicianos. Então, cada tribo tem a sua essência e eles estão ali tentando levar a vida da melhor forma que dá, porque, na verdade, como o mundo está virado de ponta cabeça, eles vivem, por exemplo, como os protagonistas da série, em uma tribo na floresta. Eles são os mais pacíficos, eles têm os rituais deles, eles caçam, eles usam da natureza para sobreviver, né? E aí a gente tem uma tríade de irmãos que a gente vai acompanhar durante todo o processo, todos os 6 episódios de 40, 45 minutos. Então é uma série boa de se assistir, fácil de se assistir, dinâmica, né? Tem poucos episódios, pouco tempo de tela, mas sim, é uma série bem legal, bem competente, e que entretém da melhor forma, né? Nessa tríade de irmãos a gente tem o Elia, que é ELJA, que é o mais novo deles. Ele recém passou por um processo de evolução dentro da tribo, e ele é o que se perde de uma forma mais tranquila, até porque ele, como ele é o mais novo, ele não poderia ter uma saga muito ferrada como os outros vão ter, né? Ele acaba, durante uma invasão da tribo dos corvos na aldeia deles, topando com uma nave que cai do céu. E essa nave estava sendo perseguida pelos corvos e é uma vibe meio Superman. A nave cai na Terra, ele não sabe o que é, mas ele consegue conversar com os sobreviventes e pega um cubo mágico. Um cubo cósmico, um cubo tecnológico, como preferir, não temos essas respostas ainda. E ele vai ter que levar esse cubo até uma arca, e ele não sabe bem o que vai acontecer. E ele, entre os 3 irmãos, segue um caminho mais aventuresco. A irmã do meio, digamos assim, a Liv, ela pega um outro caminho, porque ela, durante o ataque, ela se fere, ela fica desmaiada, e quando ela retorna à consciência, ela é capturada por um exército, que é outra tribo da Europa, que é o Exército Escarlate. E por fim, o outro irmão, que é o Keanu, ele tem a saga mais complicada, porque ele é levado com o pai dele e com a família, o que restou da tribo deles, para uma outra cidade onde eles são escravizados, e essa nova cidade é a Cidade dos Corvos, onde ele vai ter que passar por vários perrengues, vai ter que trabalhos forçados, vai passar por uma dose de exploração sexual também da líder dele. Então ele pega o caminho mais ferrado, mais sofrido entre os 3. E nessa vibe de Europa desfigurada, Europa complicada e futuro distópico, cada uma dessas histórias começa a se desenrolar de uma forma muito dinâmica. A gente vai acompanhando cada um deles, cada um tem o seu mérito, cada um tem o seu objetivo, e obviamente em algum futuro da série eles vão se cruzar novamente, vão se enfrentar ou se reencontrar de uma forma que possa, de repente, vir a ser uma redenção ou não, depende do ponto de vista que você está assistindo. Mas o legal da série é que ela pega essa metáfora, essa verve real, do mundo real. Afinal, ela foi inspirada pela saída do Reino Unido da União Europeia, e então o Philip Koff, que é o autor e criador da série, ele imaginou toda essa história a partir disso. Pô, se a Europa se separar, se a Europa, se cada um for para um lado, cada um olhar para o seu, as coisas podem dar muito errado. Então, foi esse o estopim da série, e esse é o estopim que a Netflix divulgou como o mote da sinopse, de como tudo começou entre as notas de produção. Então é bem legal isso, é bem interessante
criar essa teoria, esse universo, esse futuro distópico, onde as coisas estão dando muito errado, né? E o legal também é que todo o contexto da Europa, ele joga muito a favor em questão de cenários, em questão de ambientação e tudo que a gente vê criado em Tribos da Europa. A produção é boa, os efeitos especiais são muito bons e a gente até tem um rosto conhecido ali que é o ator que fez o Urich em Dark, o Urich mais velho que pega o túnel e vai para o passado e acaba preso no passado e que fica louco. É o ator, ele faz o Moses e também ajuda o personagem Elia enfim, na jornada dele. Então ele faz um cara meio malucão, assim. E tem essa pegada, Tribos da Europa tem essa pegada um pouco Mad Max e um pouco dessa pegada de tecnologia que a gente viu lá em Superman, o Homem de Aço, do Zack Snyder. São os dois exemplos que eu me lembrei logo de cara ao assistir essa série, em termos de visual, de tecnologia, e em termos de visual também de sucatas, afinal é um lance meio Mad Max, meio Estrada da Fúria, assim. Então ele tem uma mescla entre tecnologia e precariedade dos elementos que estão em volta ali, bem funcionam e casa muito bem. Acho que ficou bem legal essa ideia, né? E claro, como são 6 episódios bem curtos, de 40 a 45 minutos, fica muito claro que a gente vai ter que a gente vai ter uma segunda temporada ou uma continuação, tal qual como a Netflix fez no recente Lupin, ou Lupin, como achar melhor, com o Omar Sy, onde a gente tem 5 episódios, né? Embora eles sejam um pouco mais longos, eles têm esses 5 episódios e a gente já sabe que essa história vai continuar. Então, no momento que os 6 episódios de Tribos da Europa terminam, a gente sabe que tem muita coisa para acontecer ainda e que esses 6 primeiros episódios foram só uma apresentação de tudo que ainda pode acontecer nesse universo e principalmente na vida desses 3 personagens. E a nota que eu dou para esses 6 primeiros episódios de Tribo da Europa é 3,7. Gostei bastante, tem aventura, tem ali as suas seitas, tem o seu mundo muito bem construído. São episódios rápidos, dinâmicos, bem, assim, não é uma coisa estilo Dark que a gente vai quebrar a cabeça. É uma aventura que acompanha acontecimentos seguidos de outros. Enfim, é bem uma consequência, as coisas são sempre consequências uma da outra. Não tem um mistério grandioso, uma coisa que vai nos fazer ficar pensando demais, exceto pela questão do cubo, que a gente não sabe quais são os limites que ele tem e qual é a utilidade dele. Então, esse é o grande mistério desses primeiros 6 episódios. Então, uma nota 3,7 fica bem colocada, então, para Tribos da Europa. E aí, gostou desse review? Não esqueça, assine o canal, acione o sininho para não perder nenhuma notificação. E, claro, compartilhe essa crítica aqui com seus amigos, debata entre eles, assista a série também e venha aqui comentar pra gente poder explorar um pouco mais esse grande universo, esse novo universo que está se criando na Netflix. Então é isso, fique com a gente porque você sabe, a vigília não para.